Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de redes de distribuição do S4 Técnica em Eletrotécnica, IFCE Campus Cedro, Ceará, Brasil, semestre 2020.2. Bom, a gente estava falando, né, na nossa aula anterior, sobre as redes primárias de distribuição de energia elétrica, as redes que recebem energia das subestações de distribuição e espalham para os transformadores, as estações transformadoras, os transformadores de distribuição que ficam espalhados aí para os consumidores que vão receber energia elétrica em tensão secundária, em 220, 380, tá? E aí a gente viu na aula passada as principais redes aqui da nossa região, principalmente da cidade de Cedro. E também eu já dei uma entradinha ontem, né, nas configurações possíveis que nós temos das redes de distribuição primária. Sendo que, nas redes aéreas, né, nós temos essas três principais configurações. A rede radial simples, a rede primária radial simples, rede primária radial com socorro e rede primária seletiva. E nas subterrâneas, é comum também a gente encontrar as configurações do primário seletivo, primário operando em malha aberta, e também Spot Network. Nós vamos nos fixar aqui nestas três primeiras das redes aéreas. Inicialmente falando sobre a rede radial primária, né, rede primária radial simples. É semelhante às que a gente viu na aula passada, naquele vídeo. É uma rede composta, ok, por uma linha tronco. Essa linha sai de uma proteção de um disjuntor de média tensão, lá das subestações de distribuição. Essa linha tronco tem derivações, tem ramais que derivam dessa linha tronco através de chaves fusíveis. Então, essas chaves fusíveis fazem essa proteção das ramificações, conforme a gente viu na imagem de ontem. E também nós vamos encontrar chaves seccionadoras, ok? Chaves seccionadoras que vão operar na condição de normalmente fechadas. Essas chaves seccionadoras vão ter a função de, como o próprio nome já diz, seccionar, desligar determinados trechos da minha rede quando da necessidade de manutenção, seja uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva, ou até mesmo isolar um trecho defeituoso em uma situação de contingência. E quanto mais chaves seccionadoras tivermos espalhadas por esta rede, né, mais opções de seccionamento nós teremos. E as chaves fusíveis, o pessoal costuma chamar de canela, né, mas o nome correto são as chaves fusíveis. Além de ter essa função de seccionar, de desligar a carga quando necessário, com a operação manual, com a operação de um eletricista, de um eletrotécnico, por uso de bastão isolante, ela também se opera, ela também abre, né, automaticamente quando percorrida por um curto-circuito, que vai romper o elo que tem dentro da chave fusível, que através de um mecanismo mecânico, né? Claro, mecanismo mecânico, bem redundante. Mas através desse mecanismo, ela se abre, fechando assim, ou melhor, impedindo assim a continuação daquele curto-circuito. Então é mais comum, é mais usual utilizar essas chaves fusíveis nas derivações e nas linhas tronco ou em ramais extensos e maiores, se utilizar as chaves seccionadoras. É isto. Isto é uma rede primária radial simples. Ok? Uma rede de média tensão, com postes, isoladores, condutores, chaves fusíveis, chaves seccionadoras e também, claro, transformadores. Dentre outros equipamentos, tá? Existem outros equipamentos nas redes de distribuição primária, mas a gente vai estudar mais na frente, que são os equipamentos especiais, como banco de capacitor, banco de regulador de tensão, religadores, seccionalizadores, etc. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, tá? A gente vai ver mais adiante. Então, veja aí, né, nós temos uma representação ortogonal de uma rede de distribuição de média tensão. A que foi apresentada para vocês na aula passada era uma representação cartográfica, num mapa mesmo, né, indicando a real posição
daquela rede, com os ângulos que elas faziam, né, que ela faz, e se espalha para atender todos os transformadores, atender todas as unidades consumidoras de energia existentes naquela rede, que aquela rede atende. Já esta representação aqui que eu trago para vocês, não é uma representação cartográfica, é uma representação ortogonal. Orto vem de ângulo reto, né? E aí todas as interconexões, todas as ligações entre os equipamentos desta rede são representados aí por uma linha, né? Várias linhas em ângulos retos. A gente pode identificar, né, como predominante nessa imagem, e você pode estar se reclamando, professor, não estou enxergando nada aí, né? Eu vou já dar uma ampliada nesta informação, mas de cara a gente pode ver, ó, vários triângulos, ok? Esses triângulos aqui, eles representam os transformadores de distribuição. Tem triângulo sem achura, tem triângulo achurado, né? Os triângulos achurados representam os assim chamados transformadores particulares. Como assim? São transformadores que não pertencem à concessionária, são transformadores de uso de apenas um cliente, como, por exemplo, o IF, né? O IF tem um transformador particular. Mas essa representação que vocês estão vendo aqui é de uma rede de distribuição urbana, RDU, ok? Quando nós temos um alimentador rural, chama de RDR, né? Rede de distribuição rural. Neste caso aqui que eu trago para vocês, é uma rede de distribuição urbana, lá da cidade de Lavras da Mangabeira. É o alimentador que sai da subestação LVM, Lavras da Mangabeira, 01M3, certo? E aqui nós temos, né, a representação do diagrama unifilar deste alimentador. Todo eletricista, todo eletrotécnico que sai a campo lá na região, na cidade de Lavras da Mangabeira, né, deve ter um mapinha desse, ou salvo no seu celular, no seu tablet, notebook, ou mesmo impresso, tá? De maneira que esse mapa esteja atualizado, ok? Porque essa rede passa por reformas, por extensões de redes constantemente, tá? Seja zona urbana, seja zona rural, dependendo, é claro, das características geográficas e sociais lá do ambiente. Mas, geralmente, passa por algumas alterações. Além desses triângulos representando os transformadores de distribuição, nós temos a representação das chaves seccionadoras, ó, que aqui vocês podem visualizar em vários pontos do nosso diagrama unifilar. Repito, como da outra vez que a gente analisou outro diagrama unifilar, só que das linhas de distribuição de alta tensão, essas chaves estão representadas graficamente como se estivessem abertas, mas elas são todas NF. Ela só vai ser uma chave NA, né, no desenho e também em campo, quando vier uma observação, né, indicando, ó, isso aqui é uma chave que opera normalmente aberta. Além dessas chaves seccionadoras, vocês podem já ter notado que há algumas chaves que tem tipo um cifrãozinho, né, em volta delas, parece um S cortado, né, parece um cifrão. Esse aqui é o símbolo para chaves fusíveis, ok? Então, nós temos chaves fusíveis em várias derivações aqui, ó, em várias ramificações, como é comum de acontecer. Aqui, ó, chave fusível. E esses são os três principais equipamentos que a gente vai encontrar em uma rede de distribuição, seja ela urbana ou rural, né, simples, radial simples. Chaves seccionadoras, chaves fusíveis e transformadores, tá certo? Bom, agora nós vamos falar de outra configuração. Nós vamos falar da rede primária radial com recurso ou com socorro, tá? Nós temos aqui, para vocês, uma imagem semelhante a essa anterior que nós estávamos vendo, só que agora mais ampliada, né? A gente tem uma coisa mais focada aí, de maneira que a gente possa enxergar melhor as informações da imagem anterior. Como eu havia citado, nós temos vários triângulos representando os diversos transformadores existentes na rede. Tá? Triângulo achurado representa um transformador particular. Nesse caso aqui, por exemplo, é um transformador de um hospital. Então, esse transformador é dedicado exclusivamente para este hospital. Quem pagou por ele, quem comprou esse transformador,
foi o hospital, tá? E aí nós temos também a representação gráfica das chaves seccionadoras, chaves fusíveis, tá? Que parece com esse cifrãozinho aqui, né? Ó, representa uma chave fusível. Do lado de cada chave fusível, a gente também tem essa indicação, ó, 3K, 6K, ó, aqui de novo, ó, 3K, que é justamente o elo fusível que existe lá naquelas chaves. É a capacidade, né? É com quantos amperes que aquela chave vai operar, claro, obedecendo uma curva inversa de tempo por corrente, né? Quanto maior a corrente de curto-circuito, menor vai ser o tempo de ação, né? De operação deste elo fusível. E quanto menor for a corrente de curto-circuito, maior será o tempo de atuação para que esse elo venha a romper. Além desta informação, né, que a gente já viu no anterior, chaves fusíveis, transformadores, chaves seccionadoras, o que é que a gente pode visualizar ainda melhor com esta ampliação que foi feita? A gente pode notar que cada transformador, ele tem uma legenda, tá? É como se fosse o RG do transformador. Esse aqui, por exemplo, é o MQ7921. Além dessa legenda, MQ7921, ele também tem outro número. Esse aqui, por exemplo, é o 20681-5. Esse número aqui é como se fosse o CPF do transformador. O pessoal costuma chamar de NC, número COELS, tá? Então, é um cadastro interno lá que eles têm, tá? Desse transformador. Então, todo transformador vai ter esse seu RG, né, que é o MQ7921, e o seu CPF, no caso desse transformador aqui, 20981-5. Essas legendas aqui, inclusive, a gente chegou a ver, né, quando eu gravei, quando eu marquei para vocês, na aula anterior, demonstrando a existência dos transformadores nas linhas de distribuição primária. Além desta informação, nós também temos aqui esses outros números abaixo, ó, que indicam a potência do transformador e o número de fases. Com esta informação aqui que eu acabei de circular, eu sei que este transformador é um transformador de 112,5 kVA, ok? E trifásico. O terceiro número aqui seria a quantidade de clientes que existe nesse transformador. Mas, infelizmente, aqui nesta imagem, este valor, esta informação está desatualizada. Mas esse terceiro número indicaria isso, a quantidade de clientes. Mas aqui nós já podemos deduzir. Aqui eu tenho um transformador de 112,5 trifásico. Aqui, por exemplo, ó, tem um transformador de 75 kVA trifásico. Aqui eu tenho um transformador de 10 kVA bifásico, tá? Fase e fase, ó. Aqui eu tenho um transformador de 15 kVA trifásico e assim por diante. Então, cada um desses transformadores também tem sua legenda. Cada uma das chaves fusíveis ou seccionadoras também tem uma legenda, ó. Aqui a MQ7891, que é uma chave seccionadora, né? Tem essa legenda, MQ7891. Aqui a MS6438, né? É a legenda de uma chave seccionadora. Essa chave fusível aqui, por exemplo, ela se chama MR8737. E, além desta informação, neste diagrama unifilar, nós também conseguimos visualizar a distância, né, em quilômetros de um ponto para outro. Então, deste ponto aqui, desse transformador, para esse outro transformador aqui, eu sei que há uma distância de 320 metros, ou 0,32 quilômetros, tá? Dessa derivação aqui, MS6492, para essa chave seccionadora aqui, a MS6438, eu sei que há uma distância de 30 metros, ou 0,03 quilômetros. Desta outra derivação aqui, para este transformador, o MR0647, eu sei que há uma distância de 260 quilômetros, 260 metros, 260 metros, ou 0,26 quilômetros. E assim por diante, tá? Então, esse diagrama unifilar pode nos fornecer todas estas informações, a potência dos transformadores, o número de fases, as legendas, as chaves fusíveis, os elos das chaves fusíveis, as chaves seccionadoras existentes em suas respectivas legendas, e também a distância entre os vãos, entre um equipamento
do outro, tá certo? Agora, o que eu quero mesmo trazer de novidade nesta imagem é porque isso aqui nós temos a representação de uma rede primária radial com recurso ou com socorro. Por quê? Porque bem aqui neste ponto, ó, nesta chave seccionadora, eu tenho uma coisa chamada de encontro de alimentadores. Aqui ele está abreviado pela palavrinha ENC, né? Esse ENC indica que eu tenho aqui um encontro de alimentadores. Quais esses alimentadores? O Lavras 3 e o Lavras 4. São dois circuitos que saem da subestação de Lavras da Mangabeira. O Lavras 3 é esse principal, onde a fonte vem daqui, ó, tá certo? Aqui está a fonte do Lavras 3. A energia elétrica neste circuito vem desse ponto aqui, tá? Está aqui a minha fonte. E esta fonte alimenta todos estes transformadores aqui. Essa chave MS6434 é uma chave normalmente aberta, pois é um encontro de alimentadores. Tá? Estes alimentadores, eles não estão conectados 24 horas por dia, a todo instante. Só será conectado um ao outro, esse recurso só será utilizado quando necessário. E eu vou já mostrar para vocês como é que isso é feito. Mas o que nós temos é que, aqui no Lavras 3, né, eu tenho, obviamente, energia, né? Eu tenho corrente elétrica, tensão, vindo do Lavras 3, abastecendo, alimentando todos esses transformadores. E aqui do lado do Lavras 4, eu vou ter energia elétrica vindo lá do alimentador Lavras 4, chegando até este ponto aqui, tá certo? Até este ponto aqui. Daqui para cima, tem energia do Lavras 4. E deste ponto aqui da chave seccionadora para baixo, que eu estou pintando aqui de amarelinho, tem energia do Lavras 3, certo? Ó, Lavras 3. Então, para que é que vai me servir este recurso que me permite interligar, conectar um circuito ao outro? Um recurso que me permite ligar o alimentador Lavras 3, né, de um lado, ao alimentador Lavras 4 do outro. Bom, veja só nesse trecho aqui, a partir dessa chave MQ7891, quantos transformadores eu tenho sendo alimentados, energizados, abastecidos? Eu tenho aqui um transformador, 2, 3, 4, aí volta aqui, ó, vem para cá, 5, volta, vem para cá, ó, 6, 7, 8, 9, 10. 10 transformadores, né, que estão sendo alimentados a partir da MQ7891 pelo alimentador Lavras 301M3. É um alimentador urbano, né, fica lá na zona urbana, na sede de Lavras da Mangabeira. Agora, suponhamos que, por algum motivo, eu tenha que dar manutenção exatamente aqui nesse ponto, nesse trecho do meu alimentador. Sei lá, um isolador que está rachado, né? Ou um poste que está inclinado, ou uma árvore que está muito próxima da média tensão. E para eu fazer essa manutenção, eu preciso fazer com a minha rede desenergizada. Eu tenho que fazer essa manutenção com a rede desligada. Exatamente aqui nesse pontinho laranja. Ora, para eu desenergizar a minha rede, obviamente, eu vou ter que operar, eu vou ter que abrir uma chave. Qual será a chave? A MS6438? Não, se eu abrir aqui, ó, a MS, essa que eu estou acabando de circular, tá? De destacar aqui. Se eu abrir a MS6438, quem é que vai ficar sem energia? Todas as cargas após esse ponto, após a MS6438. Então, o ponto que vai receber a manutenção continua energizado. Logo, eu não vou operar a MS6438, eu não vou abrir a MS6438. Eu tenho que abrir uma chave que está ligeiramente anterior ao ponto da manutenção, que nesse nosso caso aqui vai ser exatamente a MQ7891. E a gente acabou de ver que, abrindo a MQ7891, eu vou desenergizar 10 transformadores
no centro de Lavras da Mangabeira. Eu vou desenergizar 10 transformadores na sede urbana de uma cidade, o que não é nada interessante. Mas eu tenho aqui na minha rede a opção de um encontro de alimentadores entre o Lavras 3 e o Lavras 4. Então, eu tenho a possibilidade de transferir uma parte destes blocos de cargas, desses transformadores, para outro circuito, enquanto eu faço aqui a minha manutenção. Ok? A minha manutenção corretiva, a minha manutenção preventiva, seja lá qual for o uso que vai ter o desligamento dessa rede. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou transferir parte destas cargas para um outro alimentador? Bom, o trecho da minha manutenção é exatamente aqui. Então, eu preciso que esse trecho esteja seccionado, desligado. Então, eu não quero que venha energia nem neste sentido, para esse ponto, nem da direita para a esquerda, tá? E nem da esquerda para a direita, obviamente. Eu quero ficar sem energia nesse trecho todo. Então, não é para vir energia nem desse ponto, e não é para vir energia nem desse ponto. Ou seja, eu tenho que isolar esse trecho. Como é que eu vou isolar este trecho? Eu tenho aqui a opção de abrir a MS 6438. Abrindo a MS 6438, eu vou desligar 1, 2, 3, 4, 5 transformadores. Tá? Só que abrindo a MS 6438, o meu trecho aqui continua energizado. Ainda não posso trabalhar nele. Mas, como eu tenho aqui um encontro de alimentadores, eu vou fechar esse encontro de alimentadores. A partir do momento que eu fecho esse encontro, que é uma chave normalmente aberta, estes 5 transformadores que eu acabei de desligar passarão agora a estar ligados, energizados, alimentados pelo Lavras 4. Já posso fazer minha manutenção? Não. Eu apenas resolvi um problema de que, ao invés de desligar 10 transformadores, eu tenho agora, pelo menos, garantido a energização de 5 transformadores por outro circuito. Qual é o circuito? O Lavras 4, fechando essa chave aqui. Mas o meu trecho ainda está energizado, mesmo depois de ter aberto a MS 6438 e mesmo depois de ter fechado a MS 6434. E agora o que é que eu faço para desligar, para desenergizar o meu trecho? Abrir exatamente a MQ 7891. A partir do momento que eu abro a chave seccionadora MQ 7891, eu vou estar impedindo que a corrente elétrica, que vem lá do Lavras 3, circule nessa direção. Tá? E aí, todo esse trecho aqui vai ficar desenergizado. Ó. Todo esse trecho aqui que eu estou pintando de verde vai ficar sem energia. Por quê? Porque não está vindo energia nem nesta direção, nem desta direção, porque eu desliguei a chave MQ7891, e também não está vindo energia dessa direção, lá do Lavras 4, porque eu abri a M438. Então, essa chave aqui está aberta, esta chave aqui está aberta. E essa chave aqui, que é o encontro de alimentador, está fechada. Ok? O encontro de alimentador foi fechado. Esse encontro, que antes era uma chave NA. Ela é normalmente aberta, mas nesse momento, nesse exemplo, está fechada. E agora sim eu posso fazer a manutenção no meu ponto. Claro, depois de seguir todos os procedimentos de segurança relacionados ao serviço que será executado. Mas a primeira parte já foi feita, que foi justamente o seccionamento, o desligamento da rede, abrindo a MQ7891 e abrindo a MS6438. Então, uma rede primária radial com recurso é nada mais, nada menos do que uma rede que dispõe de uma chave seccionadora normalmente aberta que permite a interligação com outro circuito distinto, permitindo, assim, a transferência de blocos de cargas de um circuito para o outro, que foi exatamente o que a gente acabou de fazer
com este exemplo demonstrado. Antes, na minha condição inicial, se eu abrisse apenas a MQ 7891, eu desligaria 10 transformadores, abrindo a MQ 7891. Agora, utilizando o recurso do encontro de alimentador, a MS 6434, ao invés de desligar 10 transformadores na zona urbana, eu vou desligar apenas 5 transformadores, o que é bem melhor do que 10, tá? Se é a condição ideal ou não, eu não vou saber dizer, porque eu não conheço a realidade lá de campo, né? Mas, teoricamente, a princípio, é bem melhor você desligar apenas 5 transformadores para fazer uma manutenção, do que você desligar 10 transformadores. E isto só me foi possível graças a este recurso operacional, graças à chave MS6434, que é um encontro de alimentador entre o Lavras 3 e o Lavras 4. Nesse processo aqui, eu operei 3 chaves seccionadoras, a MQ7891, a MS6438 e a MS6434. Então, repetindo, o que é uma rede primária radial com recurso? É uma rede radial primária que dispõe de uma chave seccionadora normalmente aberta, interligando este circuito a um outro circuito, permitindo, assim, a transferência de blocos de carga entre estes circuitos. A recíproca também é verdadeira. Então, eu posso tanto transferir cargas para o Lavras 4, como eu posso também transferir cargas para o Lavras 3. Eu posso transferir cargas do Lavras 3 para o Lavras 4, e eu posso transferir cargas do Lavras 4 para o Lavras 3, de acordo com a necessidade da manutenção, né, da situação. Agora, uma coisa deve ser observada. Tem que ver se o alimentador que está recebendo estes blocos de carga suporta estas cargas. Tem situações, tem alimentadores que eu consigo transferir um alimentador inteiro para outro alimentador. Já tem situações que eu não posso transferir nem 1/4 de um alimentador para outro, porque o que vai receber não aguenta, né? É carga demais. E aí, este mesmo encontro de alimentadores que a gente acabou de ver aqui, ó, no diagrama unifilar, pode ser visualizado aqui nessa representação cartográfica, tá vendo? Ó, olha aqui a SMS, o S é de seccionadora, tá? Olha aí a MS 6434, lá em Lavras da Mangabeira, tá? E olha aqui a MS 6438, olha, tem a derivação aqui, inclusive, do mesmo jeito que está no unifilar, tá vendo? Ó? Olha a MS 6438 aqui, olha a MS 6438 aqui. Aí vocês podem ver aqui, logo depois da MS 6438, tem uma derivação para um lado, e para o outro lado vai para o encontro. Do mesmo jeito aqui, ó, tem uma derivação para um lado, e depois vai aqui para o encontro, que é o MS 6434. Está aqui o MS 6434 aqui. Este foi apenas um exemplo, né? Na aula de ontem a gente viu vários exemplos em que muitos alimentadores se encontravam. A gente viu que tem encontro de alimentadores. Neste exemplo que eu trago aqui para vocês, é o encontro de alimentadores de uma mesma subestação, o Lavras 3 com o Lavras 4. Mas pode existir encontro de alimentadores entre subestações diferentes, como a gente viu na aula passada. Aqui vocês devem estar reconhecendo esse ambiente. Não sei se vocês já ouviram falar nesse lugar, mas aqui visto de cima nós temos o IFCE Campus Cedro. Bem ali do lado do IF, né? Você vai subindo a ladeira, não tem a ruazinha que você entra à direita, né? Lá nós temos um poste com uma chave seccionadora normalmente aberta. É a SGK 2945. Como a gente falou na aula passada, ela permite haver um encontro entre 2 alimentadores. É um encontro entre o alimentador urbano de Cedro, que é o CDO 01M4, esse aqui, né? E um alimentador rural, que é o CDO 01M2, aquele que vai lá para Vaca Morta, para Santo Antônio, etc., que a gente viu na aula passada. Essa chave aqui, a SGK 2945, é uma chave normalmente aberta, um encontro de alimentadores. Portanto, nós temos aqui 2 redes radiais primárias com recurso, rede radial primária com recurso ou com socorro, tá? Que a gente costuma chamar também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora vamos fazer mais outro exemplo aqulo aqui, ó, outro exemplo de encontro de alimentador, nesse caso aqui é SGJ 2265,
interligando, né, outros dois alimentadores distintos. Agora eu quero fazer uma análise aqui com vocês, né, não num diagrama unifilar, mas agora num diagrama trifilar, como esse que tem aqui. Eu vou demonstrar para vocês uma situação semelhante à que a gente acabou de analisar. Nós temos dois circuitos elétricos saindo de uma mesma subestação, dois circuitos distintos saindo do mesmo barramento de uma subestação. Suponha que seja Lavras da Mangabeira, por exemplo, que a gente acabou de usar como exemplo, né? Está aí o barramento da subestação de Lavras da Mangabeira, e desse barramento lá, trifásico, saem as três fases, e claro, antes das redes saírem por aí, serem distribuídas, saem por disjuntores. Eu representei um disjuntorzinho aí do lado esquerdo de azul, do lado direito de laranja. Vamos supor que neste disjuntor azul, do circuito azul, né, esteja passando uma corrente de 100 amperes por ele, ok? Então, todas as cargas que estão sendo abastecidas, que estão sendo alimentadas nesse determinado instante aí desse alimentador, dá um somatório de 100 amperes. De maneira que, do disjuntor até a chave 1, tem uma carga de 10 amperes. Entre a chave 1 e a chave 2, que são duas chaves seccionadoras normalmente fechadas, nós temos uma carga de 20 amperes. E entre a chave 2 e a chave 3, nós temos uma carga de 70 amperes, sendo que a chave 3 é uma chave seccionadora idêntica à chave 1 e à chave 2, com a única diferença de que ela é normalmente aberta, que ela está aberta. E ela está aberta visto que ela possibilita a ligação com esse meu segundo circuito aí, que sai da mesma subestação, e que nós vamos estar supondo que ele esteja suprindo, abastecendo uma carga de 50 amperes, tá certo? E aí, por algum motivo, eu precisarei dar manutenção em um trecho que fica entre a chave 1 e a chave 2. Ou porque caiu um raio lá, ou porque deu algum defeito, e eu preciso dar manutenção nesta rede aí. O que é que eu vou ter que fazer? Bom, para que eu possa corrigir essa situação, para que eu possa desligar esse trecho e fazer a minha manutenção, eu vou precisar de 3 passos, que eu vou chamar de passo A, passo B e passo C. E nós vamos passar a analisar como é que vai se comportar cada um destes alimentadores em cada um destes 3 passos. Esses 3 passos, pessoal, nada mais ou nada mais são, do que a operação destas 3 chaves seccionadoras que a gente está vendo aí, semelhante ao exemplo que eu acabei de dar para vocês nos slides anteriores, quando eu estava transferindo a carga do Lavras 3 para o Lavras 4. Eu vou precisar de fazer 3 passos, 3 operações. O primeiro passo de todos é abrir a chave 2, ok? Abrindo a chave 2, justamente para impedir que venha corrente elétrica lá do alimentador que eu vou transferir a minha carga, ok? Eu vou estar inicialmente desligando 70 amperes. Vocês conseguem visualizar isso? Porque justamente depois da chave 2, nós temos 70 amperes de carga. Consequentemente, o meu alimentador azul, que eu peço que vocês observem aqui desse lado, ó, deixa eu pegar aqui um apontadorzinho, aqui. O meu alimentador azul, no passo A, no instante em que eu abro a minha chave 2, vai ficar com 30 amperes. Por que ele vai ficar com 30 amperes? Porque eu desliguei 70. E o meu alimentador laranja aqui, vai ficar com quantos amperes? Com 50, porque não mexeu nada nele ainda, tá? Então, ele estava com 50, permanece com 50 quando eu abro a chave 2. Só que eu acabei de desligar 70 amperes, né? Então, 70 amperes significa dizer que eu estou atendendo cargas, né? Pessoas, unidades consumidoras, clientes que estão necessitando de 70 amperes de energia elétrica, tá? Apesar que energia não é em amperes, né? É potência no tempo. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Uma carga de 70 amperes. Bom, e aí eu preciso religar estes clientes, né? O que é que eu vou fazer? Vou agora fechar a chave 3. É uma chave normalmente aberta, pois é um encontro de alimentadores. A partir do momento que eu fecho
a chave 3, eu vou ficar com todo mundo energizado novamente, pois as cargas, os 70 amperes que haviam sido desligados na operação no momento A, passaram a ser agora energizados pelo circuito laranja, tá certo? Então, todas estas cargas aqui agora estão sendo supridas a partir do momento B por este alimentador aqui. Mas eu ainda não posso dar manutenção no meu trecho, visto que ele ainda está energizado pela chave 1, pois a chave 1 está fechada ainda. E o meu terceiro momento, vamos primeiro falar aqui do como é que vão ficar as cargas nesses alimentadores depois que eu fecho a chave 3. Bom, depois que eu fecho a chave 3, o meu alimentador 1 permanece com 30 amperes. Por quê? Porque não mudou nada nele. Tá? Eu já tinha desligado todos esses 70 amperes aqui, então esses 70 amperes ele já tinha perdido, então não vai mudar nada no alimentador azul. Já no meu alimentadorzinho aqui, laranja, vai ter uma alteração. Ele tinha 50 amperes e recebeu 70 do outro. 50 mais 70, 120, certo? Então, agora, neste alimentador, que antes tinha uma carga de 50 amperes, ele passa agora a ter uma carga de 120 amperes. Esse alimentador aqui, que antes tinha uma carga de 100 amperes, passa a ter uma carga de 30 e permanece com 30 após a operação da chave 3. E o meu último passo aqui na minha operação é abrir a chave 1. Abrir a chave 1 justamente para que eu possa, impedir a passagem de corrente elétrica para o trecho que vai receber manutenção. Quando eu abro a chave 1, eu vou estar desligando 20 amperes, ok? Então, uma carga de 20 amperes, que é justamente a carga entre a chave 1 e a chave 2, vai ficar desligado. Ou seja, não vai ter mais, na verdade, né? Eu estou indicando 20 amperes, aqui como vermelhinho, é que sumiram, não existe mais, né? Então, 20 amperes deixaram de ser abastecidos. Se a gente substituir esses números aqui de amperes, por exemplo, por quantidade de clientes, dá para a gente ter uma noção também, ok? Vamos supor que a gente tenha 100 clientes de um lado, 50 do outro. Daqui para cá eu tenho 10, daqui para cá eu tenho 20, daqui para cá eu tenho 70. Então, quando eu desligo uma chave, eu desligo 70 clientes. Quando eu fecho uma chave, esses 70 clientes voltam a ficar com energia de novo. Quando eu abro outra chave, 20 clientes ficam sem energia. Tá? Você pode substituir clientes por amperes, que a gente chega no mesmo raciocínio, que a gente atinge o mesmo raciocínio. Pois bem, quando eu abro a chave 1 e desligo 20 amperes, o meu circuito azul, do disjuntor azul, vai baixar de 30 amperes para 20, ok? Então, agora ele vai ficar suprindo apenas uma carga de 20 amperes, que é justamente o trecho que vai ficar energizado. É da saída do disjuntor até a chave 1. E o meu alimentador laranjinha lá continua do mesmo jeito, tá? Com 120 amperes. E agora sim, a partir desse momento, eu posso executar a minha manutenção e trocar lá o isolador, o disjuntor, sei lá, qualquer coisa que tenha dado problema aí nessa rede entre o trecho da chave 1 e chave 2, mas somente depois de ter feito todo esse procedimento. Só que, não sei se vocês notaram, no encontro de alimentadores, justamente na chave 3, a gente tem uma situação diferente, uma situação complicada. Porque veja o seguinte, eu tenho aqui, ó, a fase, que eu vou chamar aqui de verde, tá? Essa fase verde, ela vai estar em contato, estaria, em contato direto aqui com a fase azul, ok? Do mesmo modo, a fase azul estaria em contato com a fase verde deste meu circuito, certo? Se eu fechasse essa chave aqui, isso daria um curto-circuito entre fases, não é verdade? Supondo que a tensão entre fases seja de 13,8 kV, eu teria um curto-circuito entre fases de 13.800 volts, que daria um danado, um baita de um fogo. Vocês concordam? Mas por que não saiu fogo
quando eu fechei aqui no passo B a chave de encontro de alimentadores. Por que não houve um curto-circuito entre fases? Porque quando eu fechei a chave 3, todo esse trecho aqui, ele já estava desenergizado. Desenergizado por quê? Porque a chave 2 já estava aberta, que foi justamente o meu primeiro passo. A chave 2 estando aberta, aqui eu não tenho tensão. Então, não haverá um curto-circuito entre fases. Porque quando eu fechei a chave 3, todas estas cargas aqui estavam desligadas, estavam desenergizadas, não tinha nenhuma outra fonte ligada a elas. Portanto, assim que eu fecho a chave 3, a fase que era verde desse circuito onde tinha 70 amperes, passa a ser a fase azul, porque está ligado na fase azul do outro circuito. E a fase que era azul do circuito anterior passa a ser a fase verde, porque agora ela está ligada na fase verde do circuito anterior. Isso, no entanto, pode me trazer algumas complicações. Vocês hão de convir que, nesta situação, eu vou até voltar aqui, ó, eu vou ter uma inversão de fases para os consumidores que estão nesse trecho aqui. É claro que, se eu tiver aqui só consumidores, só unidades consumidoras monofásicas, não vai ter problema nenhum. Mas vamos supor que nesse trecho aqui, em uma carga de 70 amperes, eu tenha consumidores trifásicos. Consumidores trifásicos, inclusive, que tenham motores de indução trifásico. Se houver uma inversão de fases aqui, neste circuito, todos esses motores passarão a girar ao contrário, não é verdade? Gerando muitos problemas. Já pensou que aqui nesse trecho eu tenho, sei lá, uma fábrica que usa uma esteira, e essa esteira é movimentada por um motor. E essa esteira movimentada por um motor, acionado por uma determinada sequência de fases, gira em um sentido. A partir do momento que eu faço essa transferência de carga para outro alimentador, que inverto as fases, esse motor também vai ter suas fases invertidas e, consequentemente, vai passar a girar em outro sentido, gerando um baita de um prejuízo para o cara dessa unidade consumidora. Essa situação não é aconselhável. Este tipo de encontro de alimentador, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, é o que a gente chama de encontro de alimentador não faseado. Como assim, encontro de alimentador não faseado? Significa dizer, como o próprio nome diz, que as fases não estão conectadas na mesma sequência, no mesmo sentido. Tá? Então, a gente tem aqui, né, a fase, eu vou chamar de ABC, tá? A azulzinha, B a vermelha e C a verdinha. Então, eu tenho A, B e C aqui em um sentido de baixo para cima, A, B e C. Mas do outro lado da chave, do outro lado do encontro de alimentador, que é NA, eu não tenho a sequência de baixo para cima, A, B, C. Pelo contrário, de baixo para cima, eu tenho C, B, A. E aí, fechar essa chave aqui vai gerar todos estes transtornos, né? Esta é uma situação que a gente vai enfrentar havendo um encontro de alimentador não faseado, onde a fase A não está ligada na fase A. A fase B não, pode até estar, né? Mas aí, consequentemente, a fase C de um circuito não vai estar ligado à fase A. É uma grande desvantagem do encontro de alimentador não faseado. Outra grande desvantagem do encontro de alimentador não faseado é que eu vou precisar aqui de, pelo menos, né, ou de uma maneira mais eficiente, 3 equipes para fazer essa manobra. Porque, geralmente, essas chaves aqui, elas não estão próximas umas das outras, fisicamente, no campo. Então, vamos supor, o primeiro passo da minha manobra aqui é abrir a chave 2. A partir do momento que eu abro a chave 2, eu fico com 70 amperes fora. Então, se eu tiver apenas uma equipe aqui, eu vou ter que me deslocar dessa chave 2 até a chave 3 para poder fechá-la.
E vamos supor que eu gaste, sei lá, 30 minutos para sair da chave 2 para a chave 3. Serão 30 minutos em que 70 clientes estarão desenergizados. O que para uma empresa concessionária de distribuição de energia elétrica não é nada interessante. Ficar esse tempo todo, né, com essa carga desenergizada. Então, quando a gente tem esse tipo de configuração de encontro de alimentador, um encontro de alimentador não faseado, costuma-se ter uma equipe aqui na chave 2 e outra equipe aqui na chave 3. De maneira que, em uma comunicação via rádio ou via celular ou qualquer outro modo, assim que esse cara aqui abre a chave 2, desligando 70 amperes, ele passa um rádio, ele passa um celular, ele entra em contato com o controlador do sistema para avisar, olha, abri a chave 2, pode mandar fechar a chave 3. Aí o cara lá que está operando o sistema diz para a turma que está aqui, olha, o cara lá já abriu a chave 2, você pode fechar a chave 3, está autorizado. Ele vai lá e fecha. Então, ao invés de eu ficar com 30 minutos, 40 minutos de 70 amperes desligados, né, eu vou ficar com 2, estourando 3 minutos, que é a diferença de comunicação de um ponto aqui para outro. Mas aí, de cara, no mínimo, eu já vou precisar de 2 equipes. E no máximo, professor? No máximo 3, né? Que vai ter uma equipe na chave 2, outra equipe na chave 3 e mais outra equipe aqui na chave 1, que seria a terceira equipe para fazer a abertura da chave 1. Mas não necessariamente, né? A equipe da chave 2, ela poderia se deslocar para a chave 1 para fazer a abertura? Poderia. Por quê? Porque da chave, do momento em que a chave 3 foi fechada para o momento de abertura da chave 1, não tem ninguém sem energia. Então, o tempo aqui não vai ser tão importante, tá certo? Porque a partir do momento que eu fecho a chave 3, todo mundo está energizado novamente. Ok, pessoal? Então, estas são as características de um encontro de alimentador não faseado. Eu vou precisar de, no mínimo, 2 equipes para fazer as manobras, e há também essa grande desvantagem de que, quando eu faço a transferência de cargas de um alimentador para outro, eu vou ter uma inversão de fase nas cargas destes alimentadores. Como é que eu resolvo esse problema? Ora, eu resolvo esse problema faseando o meu alimentador. Como é que eu vou fasear o meu alimentador? Ligando a fase A na fase A, a fase B na fase B, a fase C na fase C. Ó. Vamos voltar aqui, deixa eu apagar tudo. Olha a diferença, rapidinho. Vou voltar para um, passar para um, voltar para outro. Olha a diferença bem aqui, eu vou circular aqui. Ó. A diferença vai estar aqui. Ó, anterior, vou circular aqui também, para vocês verem. Ó, percebem a diferença? Ó? Agora, eu estou ligando a fase A na fase A, a fase B na fase B e a fase C na fase C. Agora sim, nesta configuração, eu tenho um encontro de alimentador faseado. Tendo um encontro de alimentador faseado, a minha sequência de operação de chaves também vai se alterar. Vou repetir o mesmo exemplo. Um alimentador de 100 amperes, onde do disjuntor até a chave 1 eu tenho 10, da chave 1 até a chave 2 eu tenho 20, da chave 2 até a chave 3 eu tenho 70. Este alimentador tem um encontro com outro alimentador, do disjuntorzinho laranja lá, que tem 50 amperes ligado nele. E eu preciso fazer uma transferência de cargas de um alimentador para outro, porque eu vou precisar de desligar um trecho para fazer uma manutenção. E, após desligar esse trecho, eu quero que estas cargas, parte dessas cargas que seriam desligadas, sejam atendidas pelo outro transformador. Para fazer esse procedimento, eu também vou seguir 3 passos. Eu vou chamar de passo A, passo B ou passo C. Vamos chamar de manobra, né? Manobra A, manobra B, manobra C. E cada um destes alimentadores também vão se comportar de uma determinada maneira em cada um destes passos, que eu vou evidenciar aqui através dessas letras A, B e C, que tem do lado de cada um dos disjuntores. Do disjuntor laranja, eu estou representando aí do lado direito, do disjuntor azul, eu estou representando como vai se comportar do lado esquerdo do disjuntor azul.
Então, a partir do momento que eu tenho um encontro de alimentador faseado, eu posso, inicialmente, já de cara, fechar a minha chave 3, fechar o meu encontro de alimentadores, coisa que eu não poderia fazer no encontro de alimentador não faseado. Se eu fizesse isso no encontro de alimentador não faseado, ia haver um baita de um curto entre fases, entre a fase A e a fase B, um curto de 13.800 volts. Nesse caso, não. Ah, professor, como é que não tem curto-circuito se o senhor está ligando dois circuitos diferentes um no outro? Não haverá curto-circuito, pessoal, porque ó, eu estou simplesmente ligando. Vamos olhar aqui para a fase C, para a verdinha. Eu estou simplesmente ligando a fase C na fase C, ó, verde com verde, ó. Tá vendo? É a mesma coisa que eu pegar um jump aqui da fase C e fazer outro jump para a fase C. Eu fechei um curto-circuito aqui? Fechei nada, né? A mesma coisa que eu pegar um jump aqui da fase A e ligar na fase A de novo, lá na frente. Eu estou fazendo um curto-circuito entre fases aqui? Estou nada, né? Então, não há curto-circuito. E é isso que acontece no alimentador faseado, beleza? E aí eu posso fechar essa chave. Fechando a chave 3, como é que vai se comportar? Primeiro, quantos clientes vão ficar desligados? Ninguém. Quando eu fecho a chave 3, ninguém está sendo desligado. Então, 0 amperes está sendo desligado. Beleza. Mas eu já posso dar manutenção lá no meu trecho defeituoso? Não, porque todo mundo está ligado. Se todo mundo está ligado, todo mundo está energizado. Não porque a minha chave 1 continua aberta. Não porque minha chave 2, perdão, aberta não. Não porque minha chave 1 continua fechada. Eu ainda não operei a chave 1. E não posso ainda entrar no trecho porque a minha chave 2 também continua fechada. Não posso ainda fazer a minha manutenção. Todo mundo está com energia. Não posso fazer minha manutenção. Apenas fechei a chave 3. Mas, quando eu fecho a chave 3, que é uma chave normalmente aberta, as cargas destes dois circuitos vão se dividir, vão se somar e depois se dividir. Por quê? Porque eu tenho dois circuitos aqui ligados na mesma fonte. Tá? O que é que eu tenho, pessoal? É um divisor de corrente. Lembra, ó, lei de Ohm. Vou fazer aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui as cargas, né, do primeiro circuito, as cargas do segundo circuito. Vamos supor que a resistência desses condutores aqui sejam idênticas nos dois circuitos. Então, aqui eu tenho uma resistência de valor X e aqui eu tenho outra resistência de valor X. De quanto é que vai ser a resistência equivalente desse circuito? X sobre 2, ok? Então, se eu tenho uma corrente Y vindo aqui da fonte, ok? De quanto é que vai ser a corrente que vai circular por cada uma dessas resistências X aqui? Ora, vai ser Y sobre 2 para cá e Y sobre 2 para cá, ok? Eu vou ter aqui um circuito divisor de corrente. É isso que vai estar acontecendo nessa situação. Então, se daqui, ó, dessa fonte, eu tenho, né, do barramento, no barramento tá saindo 100 amperes para abastecer este circuito. E do barramento também está saindo 150 amperes para abastecer esse circuito. Qual é o total de corrente elétrica que está circulando por esse barramento? 150 amperes, ok? É 150 amperes que está circulando por esse barramento. Agora, se eu pego estes 150 amperes e divido igualmente nesses dois circuitos, quanto é que vai ficar em cada um desses dois circuitos? 150 dividido por 2. 150 dividido por 2 vai dar 75 amperes, que vai estar circulando no disjuntor azul, e 75 amperes, que vai estar circulando no disjuntor laranja, tá certo? E vai ser esta a configuração que o meu circuito vai ter a partir do momento que eu fecho a chave seccionadora 3, que é normalmente aberta. Mas, repito, ainda não posso fazer minha manutenção, porque o meu trecho que vai passar por manutenção ainda está energizado, pois a chave 1, que é NF, e a chave 2, que também é NF, continuam fechadas. Preciso operá-las. Então, agora eu vou abrir a minha chave 2.
Olha, a partir do momento que eu abro a chave 2, eu desfaço, né, aquele elo, aquela divisão de circuito anterior que nós tínhamos. Então, o circuito da laranja, tá, passa a voltar a ter os seus 50 amperes iniciais, somados aos 70 amperes que antes pertenciam ao circuito do disjuntor azul. A partir do momento que eu abro a chave 2, mesmo assim, eu vou ter todo mundo com energia ainda. Então, 0 amperes foram desligados. Quando eu fechei a chave 3, todo mundo ficou com energia. Continuou com energia. 0 amperes desligados. Quando eu abri a chave 2, 0 amperes desligados também. Quando eu abro a chave 2, eu apenas e simplesmente estou pegando 70 amperes que antes pertenciam ao alimentador azul, tá? E fazendo com que eles sejam energizados pelo alimentador aqui do disjuntor laranja, visto que essas chaves aqui, ó, estão fechadas. Beleza? E agora, o meu alimentador azul, o meu circuito azul, o circuito do disjuntor azul, passa a ter 30 amperes. Por que 30 amperes, professor? Porque eu abri essa chave. A partir do momento que eu abri essa chave, o que esse disjuntor aqui vai estar enxergando são esses 10 amperes que tem do trecho do disjuntor até a chave 1 e estes 20 amperes que tem entre a chave 1 e a chave 2. Logo, ele vai passar agora a ter apenas 30 amperes. E o meu disjuntor laranja, ele vai visualizar quanto agora, a partir do momento que eu abri a chave 2 e deixei aqui a minha chave 3 fechada, ligada. Bom, a partir desse momento, o meu alimentador do disjuntor laranja, ele vai passar a enxergar os 50 amperes que ele já tinha antes, somados os 70 amperes que antes pertenciam ao alimentador do disjuntor azul e que agora, devido à operação do passo B, tá certo? Passou a pertencer ao alimentador do disjuntor laranja. E notem que esta operação mantém as fases no mesmo sentido. Não houve inversão, não houve alteração na sequência de fases. Há apenas o aumento da carga no alimentador de disjuntor laranja, que passa a ter agora 50 mais 70 amperes, totalizando 120 amperes. Mas notem que, em todo este momento, ninguém ficou sem energia. Isso significa dizer, por exemplo, que a equipe que fechou esta chave normalmente aberta, lá em campo, por mais que ela leve meia hora, por mais que ela leve 1 hora de viagem até chegar aqui à chave 2, ela pode ir tranquilamente, porque ninguém está sem energia. Então, esta mesma equipe aqui pode vir operar a chave 2. Aí a equipe foi lá e operou a chave 2. Tem pressa para ela ir agora, que agora seria o próximo passo, que é o passo C. Tem pressa para ela ir operar a chave 1? Também não. Porque no passo B, eu continuo com 0 clientes afetados. Todo mundo continua com energia. Então, a mesma equipe que abriu a chave 3, a mesma equipe que fechou a chave 2, também pode se deslocar e ir lá para a chave 1 e fazer o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É o que nos resta para desligar, para isolar esse trecho aqui. Abrir a chave 1. Quando eu abro a chave 1, aí sim, estes 20 amperes de cargas que estão entre a chave 1 e a chave 2, obviamente, serão desligados. Então, nós teremos, se a gente chamar esses 20 amperes aí de 20 clientes, né? Nós teremos 20 clientes desligados, tá? Ou, supondo que sejam cargas, 20 amperes que antes estavam sendo abastecidos não estão mais. Ou seja, se o meu alimentador do disjuntor azul, antes, no passo B, estava com 30 amperes, ele perdeu 20, que foram desligados, e agora ele vai passar a ficar com 10, porque esses 20 foram para o beleléu, né? Ficaram sem energia. E como é que vai ficar o meu alimentador do disjuntor laranja? O meu alimentador do disjuntor laranja vai permanecer
com os mesmos 120 amperes, porque não mudou nada para eles no passo C, tá? No passo C não mudou nada, o que mudou foi no passo B, e ele permanece com 120 amperes. E assim, eu tenho, né, a operação no meu encontro de alimentadores faseado, que tem essa vantagem. Eu posso fazer a minha manobra aí apenas com uma equipe. Essa manobra, essa transferência de bloco de carga de um alimentador para outro. Eu também não vou ter aquela preocupação com a inversão, com a alteração da sequência de fases. E isso é o que nós chamamos de um encontro de alimentador faseado. Atualmente, na nossa concessionária aqui, pelo menos que eu saiba, não existem mais encontros de alimentadores não faseados. Todos os encontros de alimentadores nas redes de distribuição da Enel são encontros de alimentadores faseados. No entanto, sempre que você for fazer esse tipo de operação, deve se informar de maneira antecipada para ter a certeza e a segurança de estar fazendo a sequência de operação corretamente. Você deve ter um conhecimento da situação real em campo. E aconselha-se que esse tipo de planejamento seja feito somente após uma visita em loco, uma ida ao campo e verificar as condições de cada uma destas chaves, tá certo? Toda segurança deve ser levada em consideração, tanto para uma manobra de transferência de cargas utilizando um alimentador faseado, quanto em uma manobra de transferência de cargas em um alimentador não faseado. Toda a segurança, todas as medidas de segurança devem ser tomadas, que eu não me adentrei de maneira específica e detalhada nas medidas de segurança. Eu estou apenas analisando aqui com vocês a questão operacional, tá certo? Inclusive, as medidas de segurança a gente já trabalhou quando da disciplina de HST, né? Que a gente viu as 5 regras de ouro, que eu tenho que desligar, impedir, certificar, aterrar e sinalizar. Ok, pessoal? Então, é assim que eu vou operar uma rede primária radial com recurso ou uma rede radial primária com socorro. Nós vimos os 2 exemplos, as 2 possibilidades de operação, seja uma para alimentador não faseado e a outra para um alimentador faseado, ok? E aí, ó, no nosso próximo slide, a gente tem esta mesma explicação que eu trouxe para vocês em um diagrama unifilar, em um diagrama trifilar, representado em um diagrama de blocos. Na figura a seguir estão apresentados 2 circuitos que se derivam de uma mesma subestação. Supondo-se a ocorrência de defeito entre as chaves 1 e 2 do circuito 1, ter-se-á inicialmente o desligamento do disjuntor na saída da subestação, e posteriormente a equipe de manutenção identificará o trecho com defeito e o isolará pela abertura das chaves 1 e 2. Está aqui a nossa representação, um diagramazinho de blocos, tá? A nossa chave. Então, vamos supor que eu tenha um defeito justamente aqui nesse ponto, tá? E não mais um defeito que eu planejei a minha manutenção. Se eu tenho um defeito aqui, o que é que vai acontecer? Esse disjuntor ele vai disparar, ele vai abrir, desenergizando todo o trecho. A equipe de manutenção vai cair em campo, procurando o defeito. Localizou o defeito, opa, o defeito está aqui, pessoal, achei o defeito. O que é que a equipe de manutenção vai fazer? Vai abrir a chave 1 e mandar energizar o disjuntor da subestação. Para quê? Para energizar todo esse trecho, ok? Encontrado o defeito, o que é que eles vão procurar fazer agora? Isolar o trecho defeituoso. Bom, ele já abriu a chave 1, mas para isolar o trecho em um sentido e no outro, eu vou em busca da chave mais próxima, que vai ser a chave 2. E aí eu vou e desligo a chave 2. Desligando a chave 2, eu vou ficar com o trecho defeituoso completamente isolado. Esse trecho aqui, ó, ele vai ficar, esse que eu estou pintando de amarelo, ele vai ficar completamente sem energia elétrica, justamente porque eu abri a chave 2 e abri a chave 1. No entanto, ó, esse segundo trecho aqui, que eu vou pintar de verdinho, eu vou poder alimentá-lo
através de outro circuito. Qual vai ser o circuito? O circuito 2. E como é que eu vou alimentá-lo através de outro circuito? Eu vou alimentá-lo através de outro circuito, justamente fechando uma chave normalmente aberta, que me permite a ligação com o segundo circuito. No caso aqui, ó, a chave 3. Então, todo esse trecho aqui, que está depois da chave 2, será transferido para o circuito 2, através do fechamento da chave 3. A mesma coisa do que a gente acabou de ver, de uma maneira mais simplificada, melhor desenhada aí, nesse diagrama de blocos. Isso aqui também é mais um exemplo de uma rede radial primária com recurso, ou uma rede radial primária com socorro. Repetindo, o que é uma rede radial primária com recurso ou socorro? É uma rede que dispõe de uma chave seccionadora normalmente aberta, interligando-a ou possibilitando interligá-la a outro circuito, de modo que, em situações de contingência ou de manutenções preventiva ou corretiva, haja a possibilidade de transferência de blocos de cargas de um circuito para outro. Vocês podem até estar se perguntando, mas professor, por que eu não operei esta outra chave aí? Porque eu posso ter mais de uma chave fazendo essa interligação, tá? Por que eu não operei essa outra chave aqui, que também é normalmente aberta? Eu não operei essa outra chave aqui, que também é normalmente aberta, porque ela está em contato direto com o trecho defeituoso. Então, se eu fizesse isso, eu iria acabar trazendo esse defeito desse trecho para esse disjuntor. E ao invés de ter dois disjuntores, dois circuitos defeituosos, eu teria, e ao invés de ter um circuito defeituoso, eu teria dois circuitos defeituosos, porque eu estaria compartilhando um defeito de um circuito com outro defeito. Então, não faria sentido eu operar essa chave aqui, e sim esta outra, tá certo? E eu posso ter mais de um encontro de alimentadores entre um mesmo circuito, tá certo? Assim como eu posso ter mais de um encontro de alimentador com circuitos diferentes. Em um mesmo alimentador, eu posso ter encontros com 2, 3 alimentadores diferentes. E quanto mais encontros tiver, mais possibilidades eu vou ter de transferir blocos de carga de um alimentador para outro, certo? Então, é isto, né? Nós encerramos aqui este trecho para falar sobre essa configuração existente nas nossas redes de distribuição, que é a configuração da rede radial primário com recurso. A nossa hora já vai avançada, né? A gente já vai com 1 hora de aula, talvez, e aí eu vou encerrar por aqui, inclusive encerrando a nossa gravação, firmando mais uma vez o nosso compromisso de nos encontrarmos na próxima terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, onde nós passaremos a falar sobre rede radial na configuração com primário seletivo. Após interromper essa gravação... Na quarta, professor. Oi? É na quarta. É quarta, eu disse terça, né? Quarta-feira, exatamente. Quarta-feira da semana que vem, a partir das 3 horas da tarde, e depois, quinta-feira, 1 hora da tarde. Muito obrigado pela correção. Vou interromper aqui a gravação e ficarei disponível para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento. Para você que assistiu até agora, meus parabéns pela paciência. Valeu e até a próxima.